Olá, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para o nosso momento de glória de hoje. Eu tô gostando muito de estar compartilhando isso com vocês. Eu faço esse trabalho já há alguns anos, mas eu nunca tinha aí me proposto a entrar no YouTube. E o Senhor me deu essa direção, então estou muito feliz. Espero que vocês estejam gostando. Sigam, compartilhem. Vamos todos aí participar do grande envio do Senhor, né? Que é pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, fazer o ID de Deus. E essa foi uma ferramenta que o Senhor me deu, né? Para falar, para compartilhar tudo aquilo que Ele tem gerado ao meu coração. A palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. O tema de hoje é Ainda não morreu. Uau! E aí, o que você está pensando? Às vezes tem uma coisa dentro de você, e eu sempre falo muito isso, que tem coisas dentro de nós que parece que a gente coloca dentro de uma gaveta, fecha a gaveta e acabou. E o Senhor está falando, não, abre a gaveta, tira daí, porque eu ainda não completei a obra que eu tenho com você. Eu ainda não completei, você não sabe nem o que vai acontecer no teu dia de amanhã, nós não temos o poder de fazer o nosso cabelo crescer, né? A Bíblia fala. Então, assim, às vezes a gente começa a enterrar, começa a enterrar, e o Senhor não chamou coveiros. Por quê? Porque ele chamou parteiros. O que tem a ver, Van? O coveiro tem o morto, ele joga a terra. O parteiro não. Ele está no momento em que a mulher vai ter um bebê e ele ajuda a trazer a vida. Então, assim, tudo aquilo que você tem enterrado, todos os teus sonhos, os teus projetos, desde que, obviamente, estejam dentro do centro da vontade de Deus, abre a gaveta. Vamos começar a palavra de hoje falando sobre isso. Abre a gaveta, desenterra isso daí, porque Deus tem coisas ainda grandes e firmes que você não sabe. E eu quero falar sobre isso. Ainda não morreu. E aí, vamos lá. A epígrafe do texto, que é o título, diz assim: A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximassem da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Primeiro, Jesus ele andava com uma grande multidão. Às vezes tem um monte de gente perto de nós e nós nos sentimos sozinhos, não é? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Parece que a gente está no meio de um monte de gente e nós estamos sozinhos. Mas não fique assim. Não sinta-se dessa forma. O Senhor, no Salmo 46, primeiro, fala que Ele é o teu socorro e o teu refúgio. Ele é aquele que está presente em todos os momentos. Jesus estava em Cafarnaum e ele foi para Naim, aproximadamente 50 quilômetros entre uma cidade e outra, de 1 a 2 dias de caminhada. A cidade de Naim tinha somente uma porta. E a Bíblia fala que eles estavam saindo com aquele morto naquele velório. E Jesus se depara, ele e uma grande multidão, com esta cena. Primeiro, Jesus sempre vai chegar no momento certo. Sempre. Então, assim, Senhor, o Senhor não está vendo a situação, o que estão fazendo comigo, o que estão falando, o que aconteceu. O Senhor, ele sempre vai chegar no momento certo. Certa feita, diante de um mar revolto, os apóstolos falaram: o mestre está dormindo. E o mestre se levanta e fala: homens de pequena fé. E ele fala: vento, mar, se acalmem. Ele manda. E eles ficam atônitos e falam: quem é este que o mar e o vento obedece? É o Senhor. Então, o Senhor ele chegou no momento certo. Aquela mulher, para ser viúva, ela teve que já ter passado por um velório, e o velório do seu marido. Quando ela vê o seu filho morto,
Aquela sensação de morte era muito bem conhecida. Eu não sei quanto tempo o marido dela tinha morrido. Se era uma morte já recente, era uma morte que já tinha muito tempo. Mas o sentimento da morte, ela já conhecia, porque ela era viúva, a Bíblia está falando. E ela tinha um único filho que também morreu. Meu Deus, que situação horrível que aquela mulher estava vivendo. Ela era viúva e o seu único filho estava morto. Mas Jesus é o socorro. E ele é o socorro bem presente. E ele fala para ela: não chores. Assim como o Senhor fala para você hoje: não chores. O Senhor Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor Deus é o Deus que opera e que trabalha, aquele que conhece toda a tua vida. E antes que a palavra venha à tua boca, o Senhor também conhece. Esse momento que a gente está tendo, esse momento de glória, é um momento para você ouvir rapidinho, não é uma palavra longa, mas é uma palavra objetiva, para que você tá lavando louça, coloca aí para você ouvir, tá indo trabalhar, voltando, mas que você consiga parar e meditar. E é um momento, porque basta somente uma palavra para o Senhor mudar a minha vida. Basta somente uma palavra para o Senhor mudar a sua vida. E é por isso que eu falei que é um momento de glória, porque eu só preciso de um momento, eu só preciso de um segundo e o Senhor diga: haja. Assim como está escrito no livro de Gênesis, que o Senhor falava: e haja, e ouve. Só basta uma palavra do Senhor para que tudo venha a ser mudado. E ele falou para aquela mulher: não chores. E eu fico imaginando um mestre se encontrando com aquela mulher e falando: não chores. Ela ficou. O que ela ia pensar? Ela falou: meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Jesus está aqui, porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. E aí me faz pensar também quando José encontrou com seus irmãos. José foi vendido, foi humilhado, foi aprisionado e o Senhor trouxe ele novamente. Primeiro que ele virou governador e o cargo de governador não existia no Egito. Mas eu te falo, o que não tem, Deus cria. O que você precisa que Deus crie na tua vida? Ele é poderoso para fazer. E quando ele se depara com seus irmãos ali talvez envergonhados, pensando: meu Deus, olha o que nós fizemos. E aí José fala assim: olha, não te preocupes, porque não foram vocês que me enviaram aqui, foi o Senhor. Vamos ler? Livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 8, diz assim: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra, toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Não foram vocês, foi o Senhor. Porque o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. E o Senhor estava no controle e o nome dele ia ser glorificado mais uma vez. Assim, quando Lázaro estava morto há 4 dias, as suas irmãs ali, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E uma grande multidão estava falando, e o mestre chega. Parece que o mestre demorou, né? Mas assim como o Senhor se encontrou com aquela viúva, ele chegou na hora certa. E ele chegou na hora certa de Lázaro também. E ele falou: tira a pedra. Tirai a pedra, porque o meu nome vai ser glorificado. Irmãos, tem umas pedras aí da incredulidade, tem umas pedras que não tem mais jeito, tem uma pedra que eu desisti disso, desisti desse sonho, desisti desse projeto. Eu falo para você: não faça isso, porque o Senhor ainda está trabalhando. Há um tempo determinado, está em Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar. Mas o Senhor, diante daquela mulher, ele fala assim para ela: não chores. Não chores porque eu estou no controle, não chores porque eu estou operando, não chores. E ele toca na esquife. E ele fala para aquele jovem: levanta-te. E ele restitui a sua mãe. Ele restitui aquela mulher como seu filho. Que Deus é esse? É o nosso Deus. O Deus que restitui, o Deus que opera, o Deus que trabalha, o Deus que dá esperança. Quero trazer a esperança para você. Que a memória traga esperança. Por que quando o Senhor fala em Lamentações de Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? Você nunca viveu nada com o Senhor? Nenhum sobrenatural com Deus? E aí, quando a gente está vivendo sobrenatural, parece que a gente viveu uma vez isso, no dia seguinte a gente já esquece. Não, traga à memória o que o Senhor já fez. Esse testemunho dessa mulher, até hoje a gente está falando sobre ele, e é pro resto da vida.
O Senhor já fez na tua vida e vai continuar fazendo. Ainda não é tempo de morte. Ainda não é tempo de morte. Ainda não é tempo de morte. O Senhor fala para você, não chores. O Senhor fala para você, não chores. Ele vai chegar na hora certa, assim como ele chegou na cidade de Naim e encontrou-se com aquela viúva que conhecia a dor na morte. Mas não ia ser como ela pensou, porque às vezes, né, a gente faz o plano, a gente fala assim, ó, Senhor, já deu, não tem mais jeito. E aquela mulher poderia ter ouvido tantas coisas, né? Mas o Senhor mudou a história dela. O Senhor mudou a minha história. O Senhor vai mudar a tua história. E se não mudou, vai mudar ainda. Porque Ele é fiel. Fique com essa palavra, com esse momento de glória. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe com uma irmã, com um irmão, com um parente que de repente está vivendo a morte. E a gente fala da morte, e não é só a morte física, a morte espiritual. E a morte espiritual é muito séria. Eu vou falar sobre ela no próximo vídeo. Então, compartilhe com alguém. Jesus, ele chega na hora certa e ele fala: levanta-te, ainda não morreu. Amém? Deus abençoe vocês, obrigada por estarem comigo nesse vídeo mais uma vez. Um beijo, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau.